Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, que vai nos dar discernimento na palavra hoje, que está em João 13, no versículo 16 até o versículo 20, que diz assim: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que envia. Se sabeis essas coisas, sois felizes e colocai em prática. Não falo de vós todos, eu sei a quem tenho escolhido, mas para que se cumpra as Escrituras, o que comigo come pão, levanta a mão contra seu calcanhar. Desde agora vos digo que antes que aconteça, para que quando aconteça, creias que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe que eu envio, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe também aquele que me enviou. Então, irmãos, o Senhor nos diz assim: quando o Senhor fala, o Senhor, uma autoridade, não quer dizer que é maior do que um servo. Quer dizer, não quer dizer, em vários sentidos nós podemos dizer assim. Na verdade, essa palavra ela fala muito sobre a humildade. A humildade de você ser um chefe, de você ser uma autoridade e você respeitar a pessoa que está abaixo de você e não humilhar essa pessoa e ser igual a essa pessoa. Muitas das vezes, irmãos, a gente vê o pastor na igreja e a gente faz assim uma figura do pastor como se ele fosse assim, né, um Deus, né? A palavra fala que ele é o anjo da igreja, mas isso é simbólico, não quer dizer que ele é um anjo, é só uma referência. Mas feliz é aquele que é Senhor, mas ele não se acha maior do que aquele que é inferior a ele. Então, irmãos, a gente tem que vigiar muito nisso, porque muitas das vezes a gente tem uma autoridade maior e a gente quer pisar no que é menor. Às vezes, muitas vezes você dá muito crédito pro pastor e aquele irmãozinho que tá te recepcionando lá na porta lá, tu não dá muita bola para ele, né? A irmãzinha que limpa a igreja, às vezes tu não dá muita bola para ela, né? Você não vê assim valor nenhum nela. Então você vê valor na mulher do pastor, no pastor. Então o pastor tem que saber essa palavra. E o Senhor diz assim, ó: se você guardar isso na tua mente e você praticar isso, que você não é maior que outra pessoa, porque o maior de todos é Jesus. O Senhor não faz distinção entre as pessoas. Ele não diz assim, ó, você tem mais qualidade o pastor tem mais qualidade do que aquele que está sentado no banco. Muitas das vezes, irmãos, nós vemos mestres que se dizem mestres dentro da igreja, que não tem tanto ensinamento como aquele irmãozinho lá que está sentado no banco, que você nunca sequer foi lá conversar com esse irmãozinho, tu nunca foi lá na casa dele, tu nunca falou da palavra de Deus com ele, tu nunca deu oportunidade para ele abrir a boca, para ele mostrar o entendimento, a sabedoria espiritual que ele tem. Mas você olha para os diáconos, você olha para o pastor, que parece que são os reis lá em cima do altar. Então, irmãos, essa palavra é para a gente refletir em cima dela, porque no capítulo 17 diz assim: se você sabe disso, feliz, pois coloca em prática.
Então, todos nós, se nós temos um cargo em qualquer situação, se é na empresa, se é na igreja, se é no governo, então, se você coloca em prática, feliz você é, porque você está praticando o que Jesus está falando. O Senhor, ele nos dá um exemplo. Ele lavou os pés dos apóstolos e ele disse assim: se eu que sou o Senhor, se eu que sou o mestre, eu estou lavando os pés de vocês, então vocês façam o mesmo. Então vocês agem de humildade. Porque se a gente não agir de humildade, irmãos, de tratar aquele irmão como aquele outro, agir com igualdade, agir com humildade, ver todos os irmãos que são todos iguais, porque o Senhor, ele não vê que o pastor tem muito mais qualidade do que o servo que está sentado no banco. Jesus não tem essa visão. É nós que não conhecemos a palavra e temos essa visão. Nos acabamos nos engrandecendo, às vezes pelo cargo que a gente tem, porque viramos missionária, porque viramos pastores, diáconos, presbíteros, ou porque você tem um cargo melhor na empresa, você quer humilhar ali aqueles que trabalham com você, porque você é o gerente, né? Você quer humilhar ali quem trabalha com você quer humilhar a zeladora. Então, o Senhor vai cobrar. Ele vai cobrar. Naquele grande dia, ele vai cobrar tudo que está aqui na palavra, que você não agiu de humildade, que você se engrandeceu no teu coração. E assim o Senhor fala, se você, e no capítulo 20, ele diz assim, se você aceitar, se você receber a quem eu enviei para você, se você receber essa palavra que eu estou falando, que essa palavra não é minha, essa palavra é de Jesus, então é Ele que está falando para você. Se você aceitar essa palavra que eu estou te falando, você está aceitando a mim. E se você está aceitando a mim, você está aceitando aquele que me enviou, que é o Pai. Olha que tremendo isso, irmãos. Porque para chegar no Pai, tem que chegar no Filho primeiro. Então você tem que conhecer Jesus para conhecer o Pai. Muitas das pessoas falam que conhece o Pai, mas não conhece o Pai, porque a palavra fala que tem que conhecer o Filho primeiro para chegar no Pai. Então Jesus nos mostra uma humildade tão grande, irmãos, nessa palavra, que a gente tem que guardar profundamente no nosso coração, irmãos. Não vamos agir assim, sabe, de uma forma arrogante com as pessoas. Não se engrandeça no teu coração porque você tem um título. Você apenas recebeu um título. Não que aos olhos do Senhor você é maior do que aquela outra pessoa. Amém, irmãos? Eu quero contar, um algo que Deus me falou que faz parte dessa palavra. Eu queria muito saber, aos olhos do Senhor, o que eu era para Ele, que valor eu tinha para Ele. Então, irmãos, eu tive um sonho que eu vi o meu pastor repreendendo um demônio e que eu me levantei e eu levantei a minha mão e eu comecei a repreender esse demônio também. E o pastor orava, orava, orava e repreendia com muita autoridade, falando em línguas. E eu levantei a minha mão e comecei a repreender também. Então, esse demônio saiu dessa pessoa e veio me abraçar. Então, o Senhor quis dizer assim: minha serva, você não tem diferença nenhuma do teu pastor. Aos meus olhos, a mesma autoridade que eu dou para o teu pastor, eu dou para você também.
ele só tem um título. Olha que tremendo isso, irmãos. Então Deus não faz distinção. Você tem autoridade para repreender os demônios, você tem autoridade para cura, você tem autoridade para profecia, você tem todas as autoridades que Deus dá, você tem vários dons, você tem uma sabedoria tremenda que o pastor tem também, mas ele tem apenas um título. Você é o servo que está sentado no banco, mas para Deus você não é inferior. Você é igual da mesma forma. Então, irmãos, Deus nos deixa esse entendimento. Olha que entendimento maravilhoso, irmãos. Sabe? Não fique se achando assim, pouco, irmão. Porque Deus te dá uma autoridade tremenda. Muitas das vezes, irmãos, a salvação tá para aquele irmãozinho humilde ali que pratica essa palavra. Quem praticar essa palavra é feliz. E naquele dia o Senhor vai dizer assim: você ouviu a palavra que eu te enviei? Você ouviu aquele que eu enviei? Que foi a minha serva que te enviou essa palavra? Porque se você ouviu, você vai me ouvir e você vai ouvir o Pai também. Olha que tremendo, irmãos, isso, irmãos. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Vamos ficar, né, com esse título que é a humildade. O Senhor nos mostra a humildade, somente a humildade do Senhor vai te ajudar na tua salvação. Por isso que temos que conhecer a palavra todos os dias para viver nessa humildade do Senhor. Jamais queira se engrandecer, jamais queira se exaltar, porque o exaltado será abatido. Então não queira ser abatido, viva na humildade. Não queira se engrandecer pelas tuas obras. As tuas obras já foram escritas no livro da vida, elas foram já determinadas para você fazer apenas para você ganhar o teu galardão. Amém, irmãos? Então, jamais a gente vai se engrandecer pelas nossas obras. Até porque se a gente se engrandecer, o Senhor vai nos abater. Amém? Vou orar por você. Graças a Deus, Senhor. Pai, nos dê discernimento, sabedoria, para conhecermos todos os dias, Senhor, a Tua palavra. Que a humildade, Pai, que o Senhor nos pede, que possamos ter essa humildade todos os dias, Senhor. Que possamos ser os menores, Pai. Que possamos ser os menores, Senhor, na Tua casa, Pai, sermos pessoas humildes, simples, Senhor, porque o Senhor nos agrada, o Senhor nos abençoa, mas o exaltado será humilhado. Amém? Glória a Deus, louvado e bendito seja o Teu santo nome, Senhor.